Olá! Hoje regressamos ao tema das dinastias para conhecer a mais acessível versão híbrida plug-in da mais recente geração de um modelo com mais de meio século de história e que é por muitos cronicamente considerado como o rei dos todo-terreno. Apresento-lhe o novo Range Rover HSE PHEV P440e, um automóvel em que conduzir pode ser tão bom como ser conduzido. E é justamente por isso que hoje começo por sentar-me aqui atrás. Com mais de 5 metros de comprimento, mais de 2 metros de largura e praticamente 3 metros de distância entre eixos, o Range Rover da quinta geração só podia ser um automóvel com um imenso espaço interior. Mas os passageiros traseiros não dispõem só de uma ampla liberdade de movimentos. Os lugares laterais até reclinam eletricamente as costas, tal como o apoio central de braços, que inclui este ecrã tátil com diversas funções. E acrescentando à fatura final um pouco menos de 7.000 euros, estas duas poltronas passam a ser aquecidas, refrigeradas, reclináveis e a dispor de regulações elétricas do apoio lombar e dos encostos de cabeça. Para que viajar aqui atrás não seja muito diferente de fazê-lo numa limusine, sobretudo para quem ocupa o lugar atrás do passageiro da frente, quando este estiver livre. A tudo isto há que somar uma enorme bagageira, em que as operações de carga e descarga são facilitadas pelo portão traseiro bipartido de operação elétrica, tal como o rebatimento do banco traseiro, e pela função de rebaixamento da suspensão pneumática. Agora que já estou num dos outros lugares mais apetecidos a bordo, aproveito de estar a falar-lhe do interior para lhe dizer que, apesar do acesso algo elevado, a posição de condução é ótima, não faltando ao habitáculo um leque invejável de outros trunfos. Graças a uma notável qualidade de construção, à primorosa escolha dos materiais utilizados, à perfeição de todos os acabamentos e a uma decoração sóbria, mas plena de classe, a refinada atmosfera que se vive a bordo é marcada por um invejável nível de requinte, luxo e conforto ao melhor estilo britânico, sendo tanto ou mais impressionante o ambiente interior altamente tecnológico, para o que contribui decisivamente o muito evoluído e completo sistema de infoentretenimento, através do qual é possível controlar a esmagadora maioria das funções do veículo, inclusivamente as relacionadas com a condução, em estrada e fora dela. Por fora, o novo Range Rover não é menos deslumbrante. A par da imponência que lhe é garantida pelas muito generosas dimensões da carroceria, beneficia de um design que combina de forma exemplar modernidade, tradição e eficácia aerodinâmica. E mesmo sendo vários os elementos que remetem para os modelos do passado, também não faltam pormenores de inequívoca modernidade, como os puxadores das portas retráteis ou os sofisticados grupos ópticos dianteiros. Sendo outro dos grandes trunfos do visual exterior, permitir identificar de imediato o modelo como um Range Rover da nova geração, mas sem tornar excessivamente ultrapassado ou antiquado aquele que o precedeu, o que não deixará de constituir uma excelente notícia para os respectivos proprietários. Não fiquei a pensar que, com tudo isto, a condução do Range Rover foi relegada para segundo plano, bem pelo contrário, com esta versão híbrida plug-in a destacar-se também pela sua muito convincente vertente 100% elétrica. Combinando um 6 cilindros em linha a gasolina com um motor elétrico, o Range Rover P440e oferece uns apreciáveis 440 cavalos de potência que lhe garantem desde logo prestações de nível superior, apesar dos seus quase 2.800 kg de peso. Mas porventura mais importante é a sua capacidade para circular em modo 100% elétrico, essencial para um desempenho ambiental e para uma economia de utilização dignos de registro, mesmo que os 113 km de autonomia elétrica anunciados sejam no mínimo otimistas ou mesmo irrealistas. Ainda assim, graças à bateria de alta tensão com 31,8 kWh de capacidade útil, quase o triplo da geração anterior, em condições reais de utilização, o Range Rover P440e consegue percorrer em modo exclusivamente elétrico cerca de 100 km em estrada, mais de 70 km em autoestrada e cerca de 85 km em cidade, assumindo-se como uma referência da sua classe nesta matéria. Importa por isso recarregar a bateria com a maior frequência possível, para poupar o ambiente e a carteira, tanto mais que este é um dos poucos híbridos plug-in a oferecer carregamento rápido, que
permite repor 80% da carga em pouco mais de meia hora. Se é um facto que o Range Rover P440e consegue ser um todo-terreno muito veloz, a verdade é que também não é preciso conduzi-lo sempre depressa para tirar enorme prazer da sua condução. O que realmente deslumbra é a simplicidade, a suavidade, o extremo conforto e a grande competência com que tudo acontece quando se está ao volante. Com uma resposta ao acelerador pronta e intensa, que lhe permite ganhar a velocidade de forma impressionante para um automóvel com as suas dimensões e peso, o Range Rover P440e encanta sobremaneira pela forma como isola os ocupantes das perturbações exteriores, ao ponto destes dificilmente reconhecerem se a motorização está a funcionar no modo elétrico ou híbrido, também pela forma como as trocas de mudança são efetuadas de modo quase imperceptível pela caixa automática ZF de 8 velocidades. Como se tudo isto não bastasse, a suspensão pneumática absorve até as maiores irregularidades do piso com incrível facilidade, para que o conforto a bordo nunca seja perturbado, o que faz deste todo-terreno um verdadeiro tapete rolante e do habitáculo um autêntico casulo em que as viagens, mesmo as mais longas, decorrem com total serenidade e descontração. E mesmo quando se impõem ritmos de condução mais dinâmicos, o que não falta são soluções que tornam a condução do Range Rover P440e muito fácil, agradável e segura. Da suspensão com barras estabilizadoras e amortecimento ativos, à tração integral inteligente, passando pelo eixo traseiro direcional, pelo sistema de vetorização de binário e pelo diferencial traseiro eletrónico ativo. Com este manancial, o Range Rover P440e consegue oferecer um desempenho dinâmico muito competente, embora sempre marcado por um apreciável regulamento em curva, que pode levar os menos experientes a duvidar das suas verdadeiras e inequívocas capacidades neste domínio, nomeadamente da estabilidade a alta velocidade praticamente imperturbável e de uma eficácia e precisão em curva que chegam a surpreender para um automóvel deste segmento, mesmo que a direção pudesse ser menos vaga e o tato do pedal do travão menos artificial. Como é da tradição, se há uma área em que o novo Range Rover é imbatível no seu segmento, é no fora de estrada. Contando com múltiplos recursos para superar todo o tipo de obstáculos, assim os seus proprietários tenham a coragem de os enfrentar. Para chegar a praticamente qualquer local, o Range Rover conta quer com ótimas aptidões TT, quer com redutoras, bloqueio total dos diferenciais central e traseiro, controle eletrónico de descidas e modos de condução adaptados a praticamente todo o tipo de situações passíveis de encontrar no todo-terreno, oferecendo assim praticamente tudo o que há de melhor para levar os seus passageiros até aos lugares mais remotos e sempre com um conforto e um requinte absolutamente extraordinários. Também na sua configuração de carroceria original e mais clássica, o emblemático todo-terreno de luxo da Land Rover volta a comprovar que pertence a uma classe à parte, até pela forma como permite chegar aos locais mais inóspitos. Obviamente que o preço só podia acompanhar este estatuto, superando os 150 mil euros no caso deste Range Rover HSE P440e híbrido plug-in. Até à próxima! Faça já a sua simulação em credibom.pt.